Bom dia pessoal. Aqui nós estamos reunindo mais uma vez para uma aulinha. A gente vai dar continuidade aqui sobre as razões trigonométricas. E aqui o objetivo dessa aula de hoje é só a gente ver alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos para facilitar o seu entendimento, né, sobre a videoaula que você acabou de assistir. Tá? Então aqui a gente vem aqui só para fazer uma aplicação, uma prática para facilitar depois você desenvolver suas atividades, tá bom? Para a gente começar aqui, antes de mais nada eu queria falar sobre essa tabelinha. Essa tabelinha ela é chamada tabela dos ângulos notáveis ou arcos notáveis, tá? Ângulos notáveis. São os ângulos mais utilizados assim nos exercícios. Normalmente as bancas examinadoras de concursos, de vestibulares, Enem, elas esperam que o aluno memorize, né, essa tabelinha aqui. Então, os principais arcos, os principais ângulos cujas medidas que vocês vão trabalhar são essas aqui, ó. 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Então, às vezes tem atividades, exercícios que vão chegar para vocês que ele fala que um determinado ângulo é 30, 45 ou 60 e ele não te dá os valores. Quanto que é o seno de 30, o seno de 45 ou o seno de 60, a mesma coisa com cosseno e tangente. Então, quando ele não te der esse valor, espera-se que você utilize esses dados dessa tabelinha, né? Então, eu sugiro a você que copie essa tabelinha no seu caderninho, deixe ela bem fácil de se achar, porque a hora que precisar consultar, a gente vai consultar. Aqui eles colocaram algumas macetes, algumas regrinhas para você memorizar, tá? Então depois se você quiser dar uma lida aí, por exemplo, essa do seno aqui, só para te deixar, para te instruir. Essa do seno aqui, todas elas são frações, né? Então manda você escrever as frações. Os denominadores do seno de 30, 45 e 60 graus sempre é 2 embaixo, no denominador, claro. E em cima você tem 1, 2 e 3, né? E você joga raiz. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Como raiz de 1 é um valor exato, é 1, é ele mesmo, então você não precisa deixar essa raiz aqui, tá vendo? Então esse é um macetezinho para você memorizar o seno, né? Seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E ele vai te dar aqui o macete do cosseno e o macete do tangente. Ok? Mas de qualquer forma você vai memorizando mesmo e fazendo as atividades, tá? Muito bem, galera. Vamos aqui então para a primeira atividade, um exemplozinho, tá? Um exercício resolvido aqui para você verificar como é que a gente utiliza as ideias de seno, cosseno e tangente para resolver os exercícios, tá bom? Veja só, calcule o valor de y em cada figura. Então, y é uma medida desconhecida, né? Ele quer saber quanto que mede esse y aqui nesse triângulo retângulo. Tá? Veja que o ângulo que ele me deu está aqui, é um ângulo de 30 graus, beleza? E essa medida aqui, a hipotenusa, vale 12, né? Relembrando que a hipotenusa é a medida que está na frente ou oposta ao ângulo de 90, tá, gente? Toda vez que você quiser olhar no triângulo, identificar onde é que está a hipotenusa aqui nesse triângulo retângulo, é sempre aquele lado, é o maior lado, claro, mas como você não tem uma régua para ficar medindo, você observa, é aquele lado que está se opondo ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Veja só então, para você descobrir aqui, para você verificar quem é o valor de y, você tem que saber qual razão trigonométrica que você vai usar. Todos os exercícios que você vai fazer, você tem que saber. Será que você vai usar o seno? Será que você vai usar o cosseno? Ou você vai usar a tangente? Para isso, você tem que sempre estar olhando a definição. Quem que é seno para nós? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Ora, o cateto oposto de 30 graus não é o y, porque o y está se opondo ao 30.
Então você está querendo achar o cateto oposto. E o 12 não é a hipotenusa, então a relação que você tem aqui é cateto oposto e hipotenusa. Se a relação é cateto oposto e hipotenusa, veja que o seno está relacionando os dois. Ó. Cateto oposto e hipotenusa. Então, meninos, vocês vão utilizar, não precisa nem olhar aqui o cosseno e a tangente, vocês vão usar aqui o seno. Tá? Então ficaria assim, ó. Seno de 30 graus, que é o seno do ângulo, né? Que é igual cateto oposto, que é o y, cateto oposto é 30 graus, dividido pela hipotenusa, que é 12. Tranquilo? Então basta você substituir lá na definição do que você está trabalhando, no caso aqui é o seno. Então seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, mas seno de 30 graus, você veja que esse exercício aqui ele não me deu o valor de seno de 30, você vai olhar a sua tabelinha. O seu seno de 30 aqui, ó, é meio, tranquilo? Então, seno de 30 é meio, você vai voltar lá, e no lugar desse seno de 30, você vai colocar meio, tá? Substituiu, que é igual a y sobre 2. Como eu quero achar o y, eu passo 2 multiplicando, né? Vai ficar 2 vezes 1 dividido por 2. E, obviamente, que o meu y vale 1. Tá? Aqui é a medida do y no item A. Certinho? Agora a gente vai analisar aqui o item B. Ficou meio confuso aqui porque na hora de colar as letras se misturaram, tá? Mas aqui é o item B. Verifique aqui que a minha hipotenusa é o y, né? Essa aqui é a minha hipotenusa, e esse aqui é o meu cateto oposto. Ora, cateto oposto e hipotenusa caiu novamente na definição de seno, né? Então, nós temos aqui, ó, seno de 30 graus, que é igual cateto oposto, que é 4 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é y. Nós sabemos aqui que seno de 30 vale meio, né? Então, você troca de lugar aqui, o y vem para cá multiplicando e o seno de 30 vem dividindo. Então, vai ficar y, que é igual a 4 raiz quadrada de 3, dividido por seno de 30. Mas quem é o seno de 30, né? Novamente, a gente viu lá na tabelinha que o seno de 30 vale meio. E aí, galera, mata o problema, porque isso aqui é uma divisão de frações, né? Você põe aqui 4 raiz de 3 vezes, multiplica pelo inverso da segunda fração, tá? Você pega aqui esse valor e multiplica pelo inverso da segunda fração, assim que faz a divisão de frações. Detalhe que nós já vimos aí durante as aulas. Então, 4 vezes 2 dá 8, fora da raiz, né? E o raiz de 3 aqui dentro. Morreu o problema, está resolvido aqui. Mais um exemplo. Calcule a distância da antena ao satélite. Veja, ele me deu o valor aqui de seno de 57 graus, cosseno de 57 graus e tangente de 57 graus. Eu não sei ainda qual eu vou utilizar. Volto a afirmar, todo exercício você primeiro tem que analisar qual dessas razões trigonométricas você vai utilizar, beleza? E é 57 graus porque é o ângulo que ele me deu no problema de abertura aqui, ó. Muito bem. A antena jogou as suas informações para o satélite e então ele quer saber essa distância S aqui, ó. Tá? O que você vai fazer então? Primeiro definir se é seno, cosseno ou tangente. Ora, o 839 aqui, ele está na frente do ângulo de 57 graus. Então, todo lado que está na frente do ângulo em análise aqui é o cateto oposto, né? Então, nós temos aqui cateto oposto. O S está na frente do ângulo de 90. Então, aqui é a hipotenusa, certo? Então, cateto oposto e hipotenusa, novamente, mais um exemplozinho que entrou no seno, tá?
Lembrando que o cosseno seria cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Aqui a gente não está trabalhando com cateto adjacente, que seria esse lado aqui, ó. E a tangente seria cateto oposto, que seria 839, dividido pelo cateto adjacente. Tá? No caso aqui, o cateto adjacente não tem, então eu não tenho como envolver ele em qualquer tipo de análise, em qualquer tipo de cálculo. Tá? Então vamos lá, seno. Seno de 57 graus é igual a cateto oposto, oposto aos 57 graus, que é 839, dividido pela hipotenusa, que ele chamou da letra S, tá? Multiplica invertido aqui, invertido para cá, então ficaria, essa distância S seria 839, dividido pelo seno de 57. Seno de 57 graus é 0, me deu aqui, ó, 0,839, ou 839 milésimos. Fazendo essa divisão, você chega no resultado, e o resultado você pode usar aí a calculadora, mas e digamos se você não tivesse uma calculadora? Vou te mostrar aqui que às vezes a gente poderia resolver usando uma notação científica. Tá? Olha aqui, 839 é a mesma coisa de 839. Olha, a vírgula andou três casas para a direita, ó. 1, 2, 3. Se eu andei 3 casas para a direita, o número aumentou, o expoente é negativo. Beleza? E aí, no caso, ficaria 839 por 839 é 1. Esse 10 elevado a menos 3, eu venho para o numerador, inverte o sinal do expoente, fica positivo. 1 vezes 10 ao cubo é 1000, né? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então aqui eu teria 1000 quilômetros a distância da antena com o satélite, ok? Então S é 1000 quilômetros. Isso aí é só para te mostrar que às vezes você não precisa sofrer aí fazendo contas e cálculos e nem usar calculadora, porque os concursos, os Enems da vida aí não terão calculadora para você, né? E aí você pode estar utilizando essa estratégia da notação científica, que é como aquilo que eu já tinha falado para vocês, a importância de saber trabalhar as potências de base 10. Muito bem, pessoal, resolvido mais esse exemplo, vamos aqui no último. Deixa eu só mudar a cor aqui da caneta. Aqui nós estamos numa sala de aula, tem um quadro, né? Pessoal, aqui a pergunta é: calcule a altura desse edifício, né? A altura do edifício. Veja que tem aqui um desenho de uma pessoa usando um aparelho que nós chamamos de teodolito. Tá? Esse teodolito, ele está olhando aqui, ele está mirando, né, o topo do prédio. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Ele está mirando aqui o topo do prédio e ele vem aqui no paralelo com o solo, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então, essa abertura lá do topo com essa linha paralela ao solo, o aparelho mediu 40 graus. Tá? Sabendo que essa linha que vem paralela ao solo aqui do aparelho até o chão tem 1,70 m, né? 1,7 metros. Tá? A distância aqui do aparelho até o prédio é de 80 metros. Então ele quer saber qual que é a altura do edifício. Então vamos lá. Se você percebeu bem, a gente pode, por exemplo, analisar que aqui existe um triângulo retângulo, né? Nessa figura, ó. Essa abertura que ele me deu aqui formou um triângulo retângulo para mim. Então, por que a gente não pegaria aqui este triângulo retângulo
e calcularia essa partezinha H, e depois a gente somaria com 1,70 m aqui, que vai dessa linha até o solo, ó. Porque aqui é 1,70 m, tá vendo? Então veja, se eu usar esse triângulo retângulo aqui, esse lado aqui mede 80, tá? Que é o mesmo que está aqui no solo, a distância do aparelho ao edifício. E essa aqui seria a minha altura H, ó. Essa partezinha aqui, ó, tá? Então vamos achar a altura H, que eu acho a altura do edifício automaticamente, certo? Bom, mas para isso, o H ele está na frente do ângulo de 40, então ele é o cateto, ele é um cateto. Se está na frente, é um cateto oposto, ok? E esse 80 aqui, ele está junto com o ângulo de 40. Então esse aqui é o cateto. Olha o cateto adjacente aparecendo. Ele está junto com o ângulo de 40. A hipotenusa não foi dada, né? Que é esse lado aqui, que está na frente do ângulo de 90. Ele não me deu esse valor. Então eu vou trabalhar apenas com cateto oposto e cateto adjacente. Se você observar então a definição lá das razões trigonométricas, você vai usar com seno, cosseno ou tangente? Aí você tem que olhar. Quem que envolve cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo? Qual razão trigonométrica que utiliza as duas ao mesmo tempo? Então se você falou aí, olhou e concluiu que é a tangente, você acertou. Então tangente de 40 graus é igual cateto oposto, que nós chamamos de H, dividido pelo cateto adjacente, que é 80 metros. Muito bem, aí a gente chega no impasse. O exercício não me falou quanto que é a tangente de 40. A nossa tabelinha lá não tem tangente de 40, lá é 30, 45 e 60. Como que eu poderia estar resolvendo esse exercício em casa? Porque se fosse no vestibular ou numa prova de concurso público, eles eram obrigados a te dar o valor da tangente. Assim como eles te deram nesse exercício aqui. Tá? O seno, cosseno e tangente do ângulo. Aqui ele não me deu. Então aqui, você pode utilizar seu celular, seu smartphone, e achar essa tangente de 40, tá? Normalmente os exercícios que eu mando para vocês, sempre eu vou estar dando os valores, tá, gente? Mas aqui eu queria só te mostrar como é que você acha essa tangente de 40 graus utilizando o seu smartphone. Galera, aqui só para você ver como é que a gente acha o valor da seno, cosseno ou tangente de qualquer ângulo aí na sua calculadora. Você vai lá, abre a sua calculadora, tá aqui, né? Abriu a calculadora. Você vai girar ela na horizontal, porque ela estava vertical, agora passou a ser horizontal. Na hora que você põe ela na horizontal, aparece a calculadora científica. E aí você percebe que tem aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. Tranquilo? E aí você utiliza ela para achar qualquer ângulo que você queira. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na tangente de 40 graus, fecha, igual, vai lá, dá 0,839, beleza? Então eu espero que tenha contribuído aí com vocês, para vocês entenderem a utilizar essa calculadora quando for necessário. Então a gente chegou à conclusão que a tangente de 40 graus 0,839, né? Que é igual a H sobre 80. E aí, gente, passou multiplicando 0,839 vezes 80 é o meu H. Então, meu H vale 67 metros, vale 67 metros e 12 centímetros, né? 67,12 metros. Então, a minha altura do edifício final, a altura do edifício, você vai somar essas duas medidas, ok?
67,12 somado com essa altura aqui, ó, que é 1,7 ou 1,70, ok? Então vai ficar 2,886. Ou seja, a altura do edifício é 68,82 metros. Tudo bem? Galera, espero ter contribuído, ajudado aí com vocês e bons trabalhos aí no desenvolvimento das aulas.